precisando para este tempo, porque a nossa necessidade é a necessidade muito maior deste mundo que está aí fora. Nós vamos orar a Deus nesse momento para que Deus abençoe esta palavra. Eu quero ler apenas um verso, eu vou ler 2 versos. E em princípio, pastor, esta passagem bíblica registrada em 2 livro de Reis, no capítulo 5, não tem muito a ver com este tema, uma igreja para o nosso tempo. Mas nós temos lições aqui muito preciosas, e eu sei que a maioria aqui já conhece esse texto. Algumas lições muito preciosas das características que uma igreja, que membros de uma igreja precisam ter para que nós possamos transformar o nosso tempo. Então diz assim a palavra do Senhor. Escutem só. Se os meninos e meninas puderem prestar atenção um pouquinho comigo, vai ser muito bom, porque o Papai do Céu vai falar ao nosso coração. Vejam o que diz o verso 17. Esse homem chamado Naamã, vocês conhecem a história dele, ele tinha uma enfermidade, ele foi curado e ele voltou para conversar com um homem de Deus, chamado Eliseu. E ele quis dar um presente porque ele foi curado. E Eliseu não aceitou. E ele disse o seguinte no verso 17. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Prestem atenção nessa palavra agora. Pois o teu servo nunca mais, ele fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Eu quero começar afirmando para vocês que esse pequeno texto da palavra de Deus, que uma igreja para o nosso tempo, uma igreja que apresenta uma mensagem tão poderosa, que as pessoas nunca mais são as mesmas após entrarem nessa igreja e terem uma experiência com o Senhor. Nunca mais. O Maurício está aqui, ele vai concluir. O Maurício, fique em pé, olha a Deus, para que Deus nos abençoe nesta breve palavra, viu, queridos? Meninos, meninas, prezados irmãos, visitantes, breve palavra do Senhor no nosso coração. Mas nunca mais nós seremos os mesmos se permitirmos que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Meus queridos irmãos, igreja, este é um tempo de guerra. E este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de guerra. A insegurança por toda parte, a insegurança no Distrito Federal, a insegurança no Brasil, a insegurança certamente aqui no Jardim Gá. Este é um mundo em guerra. E no tempo da palavra de Deus em que isto aconteceu não era diferente. Israel vivia em constante guerra contra a Síria, e numa dessas guerras, a Síria levou, o exército da Síria levou como prisioneira uma menina que foi trabalhar na casa de um grande homem, de um grande general chamado Naamã. E esta menina, que a Bíblia não diz a sua idade, não diz o seu nome, não diz muitos detalhes a respeito dela, ela era uma menina que tinha um conhecimento e um comprometimento muito grande com Deus. E esta menina tomou conhecimento, e ela sabia, porque ela morava ali, que o seu patrão, o grande general Naamã da Síria, que apesar de não ser um homem temente a Deus, Deus o usava e Deus o abençoava, porque Deus, Ele abençoa a todos indistintamente, sejam os que são tementes a Ele ou não. Deus abençoa
da misericórdia do Senhor. Mas aquela menina, quando soube da enfermidade do seu Senhor, e saibam que era uma lepra que ele possuía, naquele tempo, quem possuísse essa doença estava determinado a morrer, estava determinado a viver assim pelo resto da vida. Mas aquela menina, porque ela conhecia ao Deus de Israel, ela pôde dar um testemunho para a sua patroa, e ela disse assim: quem dera o meu Senhor pudesse conhecer o homem de Deus que está lá em Israel. Quem dera pudesse conhecer o homem de Deus que está lá, porque ele o curaria da sua lepra, da sua doença, da sua enfermidade. E aqui eu quero afirmar para vocês que uma igreja no nosso tempo, para este tempo, é uma igreja que produz testemunhas, e testemunhos dignos de credibilidade. Era uma menina que trabalhava como escrava, era uma menina que estava distante da sua terra, mas ela dava um testemunho onde ela estivesse. Onde ela estava, ela dava um testemunho. E o seu testemunho foi tão legítimo, tão verdadeiro, que imediatamente aquela senhora chegou, conversou com seu marido Naamã, e Naamã foi conversar com o rei e disse: olha, há uma menina lá em casa que diz que tem um Deus que tem poder de curar. Há um Deus que tem poder de salvar a sua vida. Observe que uma igreja para o nosso tempo deve ser uma igreja lembrada como esperança para aqueles que estão perdidos sem Deus e sem salvação. Que Deus abençoe esta igreja, meus amados irmãos, que quando este povo andar perdido pela rua, alguém possa comentar: olha, há esperança para vocês, porque há nesta localidade uma igreja onde tem um povo, e esse povo serve ao Deus vivo e tem esperança para vocês. E esse testemunho foi tão contundente que chegou aos ouvidos do rei. Olha que coisa! Um testemunho que chegou para a patroa, que chegou para Naamã, o general, que chegou aos ouvidos do rei. E tendo ouvido então o testemunho dado por essa menina, o rei imediatamente falou assim: pois então eu quero que você vá para Israel, eu quero que você seja curado, porque você é muito importante para mim. E esta é uma outra coisa fundamental aprendermos aqui nesta noite, meus queridos. Todos nós somos muito importantes para Deus. Todos nós temos as nossas feridas, as nossas doenças e as nossas enfermidades. E aquele homem então recebeu do rei da Síria uma carta, e ele disse assim: você vai entregar esta carta para o rei de Israel e vai dizer para ele o seguinte: eu quero que você cure o meu general desta lepra. Eu quero que você cure o meu general desta lepra. E ele então fez a carta e entregou para o rei de Israel. E quando é o texto bíblico aqui, meus amados irmãos, se vocês forem acompanhando, vocês perceberão isso aqui. Diz a palavra de Deus no início aqui deste capítulo 5, que o comandante Naamã se dirigiu então para a Síria, chegou diante do rei de Israel e apresentou a carta. E o rei de Israel, quando leu aquela carta, ele disse assim: mas o que é isso? Quem sou eu para curar alguém? Quem sou eu para dar a vida ou tirar a vida de alguém? O que o rei da Síria está querendo, na verdade, é criar confusão comigo. Ele está querendo brigar comigo. Ele está querendo entrar em guerra comigo, porque eu não sou ninguém. E de verdade, meus amados irmãos queridos, jovens, adolescentes, nós precisamos realmente entender que uma igreja, para este tempo, precisa saber realmente disso. Nós não temos poder por nós mesmos para nós fazermos nada. Tudo e absolutamente tudo está nas mãos de Deus. É Ele quem faz. E o rei ficou apavorado. Mas tinha uma pessoa ali chamada Eliseu, e este homem era um homem de Deus, tinha intimidade com Deus, e quando ele soube que o rei estava apavorado, o que foi que ele fez? Mandou um recado para o rei de Israel e disse assim: não fique apavorado não, mande ele vir aqui conversar comigo, e ele vai saber que há Deus em Israel, ele vai saber que há um Deus poderoso que salva, que cura aqui em Israel. E diante então dessa palavra, diz o texto bíblico que Naamã, com toda a sua pompa, com toda a sua arrogância, com todo o seu exército, as suas carruagens, encostou em frente à casa do homem de Deus chamado Eliseu, encostou ali, e o homem de Deus chamado Eliseu, meus amados irmãos, talvez se fosse eu ou você, imagine recebendo uma pessoa importante, uma pessoa que chega diante da sua casa
cercado de exércitos, cercado de carruagens, talvez se impressionasse com a aparência daquele homem, e talvez fosse recebê-lo muito bem. Olha, mas é um prazer receber aqui um grande general. Não, absolutamente. Sabe o que foi que Eliseu fez? Eliseu mandou o seu empregado, o moço que trabalhava com ele, dizer assim: você quer ficar curado? Vá lá e diga para Naamã, se você quer ficar curado, você vai ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você ficará são, você terá a bênção que você recebe. E aqui nós podemos aprender uma outra lição para uma igreja, para o nosso tempo. Aqueles que servem ao Senhor numa igreja que quer fazer diferença, são servos que não se preocupam e nem se impressionam com a aparência das pessoas. Ouçam isso. Deus não está interessado na nossa aparência. Deus não valoriza mais quem tem mais. Deus não dá importância àqueles que, aos olhos humanos, se destacam mais do que as outras pessoas. Não. Para Deus, todos nós somos absolutamente importantes. Meninos, meninas, homens, sejam as pessoas quem forem elas. Deus tem um profundo interesse por todas as pessoas. E naquele momento, então, o general, quando ouve esse recado, cheio de orgulho, precisando da cura, porque ele estava leproso, ele ficou indignado. E disse assim: o que é isso? Que negócio é esse? Eu venho aqui, eu sou um general, e eu pensei que esse homem de Deus fosse chegar aqui, fosse fazer um ritual, fosse fazer um culto espetacular, fosse começar a gritar, fazer um espetáculo religioso, depois fosse orar ao seu Deus, e fosse colocar a mão em mim, eu fosse ficar curado. Eu pensei que fosse um negócio assim. Agora ele vem e manda eu tomar banho nesse rio, esse riozinho Jordão, lá de onde eu vim, lá em Damasco, tem rios muito melhores do que este. Meus queridos, aqui a gente aprende uma outra lição para uma igreja para este tempo. Uma igreja para este tempo, e Deus onde Ele atua, não necessita de espetáculos mirabolantes e de coisas espetaculares para Ele realizar a sua obra. A igreja para este tempo não necessita de muita coisa para que o poder de Deus se manifeste, porque Deus, na maioria das vezes, se manifesta através do quebrantamento de coração. O que Deus quer de verdade é vida, é quebrantamento, é humildade diante da sua presença. Era isto que aquele homem estava precisando aprender na mão. E ele estava a ponto de perder a grande bênção na sua vida, porque mesmo doente, ele era orgulhoso, ele tinha um coração duro. E é isto que nós estamos vendo no povo deste tempo, meus amados irmãos. Quanta gente sofrendo, e muitas vezes dentro do povo de Deus, quanta gente sofrendo, mas com o coração endurecido, não quer se humilhar diante do Senhor. E meus queridos, ouçam isto: quem se humilha diante dos homens, quem se dobra diante dos homens, quem se abaixa diante dos homens, quanto mais faz isso diante dos homens, mais oprimido se torna ainda. Mas quem se humilha diante de Deus é exaltado, porque a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Amém. Então, uma igreja viva para este tempo, uma igreja para o nosso tempo, é uma igreja que humilha-se diante do seu Deus, porque aqueles que se humilham serão exaltados. E diz da história que está aí na sua Bíblia, depois você vai conferir, aquele homem já ia indo embora, ele já ia perdendo a sua bênção por causa daquele seu orgulho. E há muito crente perdendo a bênção de ser um relevante no seu tempo, porque tem um coração orgulhoso. Mas os seus servos viraram para ele e disseram assim: Naamã, não faça isso, Naamã. Se o homem de Deus pedisse para você uma grande coisa, você não faria? Se ele pedisse para você realizar um grande sacrifício, você não realizaria esse sacrifício? Então por que você não vai mergulhar 7 vezes para alcançar aquilo que você está precisando? É interessante que às vezes as pessoas estão dispostas a fazer grandes coisas para Deus, mas não estão dispostas a fazer uma pequenina coisa que Deus está pedindo, está mandando fazer. Não é verdade? E aí diz a história que a mãe então disse assim: já que eu estou aqui,
Então não custa nada, vou mergulhar. E ouçam, queridos, inclinar-se 7 vezes naquela cultura era um sinal de extrema e de profunda humilhação. Era humilhação. Vocês se lembram quando Jacó foi encontrar-se com Esaú? Ele dobrou-se 7 vezes diante do seu irmão, dizendo assim: eu estou arrependido, eu me humilho diante de você. E uma igreja para o nosso tempo, eu repito, meus amados, nós precisamos aprender a nos humilharmos diante uns dos outros, em quebrantamento, em arrependimento, e principalmente diante de Deus. E começou então Naamã a mergulhar, cheio das suas feridas, cheio das suas enfermidades. Uma vez, nada; 2 vezes, nada; 3 vezes, nada; 4 vezes, nada; 5 vezes, nada; 6 vezes, nada. Eu fiquei imaginando o que se passou na cabeça daquele homem. E agora é a 7ª vez. E eu fico imaginando muitas vezes o que passa na nossa cabeça quando nós estamos orando por um desafio, por um problema, por uma igreja como esta, mais de 30 anos, não é? Uma igreja para o nosso tempo, para este tempo. Nós estamos orando, parece que o Senhor não ouve a nossa oração. Continuemos insistindo, fazendo aquilo que Deus manda, porque no tempo por Ele determinado, queridos, a bênção acontece porque Deus é fiel. Amém. Escute isso, Deus é fiel. E aquele homem, então, pela 7ª vez, mergulhou. E ele mergulhou, e diz o texto que, como ele se levantou, ele estava completamente curado. Completamente curado. Diz o texto bíblico que a sua carne, a sua pele, ficou como pele de uma criança. Ou seja, aquele homem foi completamente restaurado. Uma igreja para o nosso tempo precisa entender que o Senhor tem poder para fazer algo novo na vida das pessoas e na nossa vida também. O Senhor tem poder para realizar milagres, porque o Deus do tempo de Naamã e de Eliseu é o mesmo Deus deste tempo. E aí sabe o que acontece? Agora então, vendo a cura, Naamã se levanta, pega de novo o seu exército e volta para a casa de Eliseu, com a sua carruagem, o seu exército, para diante da casa do homem de Deus. E agora sim, quem vai receber Naamã? Ele não manda mais o empregado receber. Quem vai receber é o próprio Eliseu, o homem de Deus que representava a Deus. Porque na verdade, meus queridos, precisamos aprender isso. Deus tem prazer em receber os quebrantados de coração. Deus tem prazer em receber aqueles que reconhecem que os milagres acontecem não por merecimento, mas pela humildade, pelo quebrantamento, pelo reconhecimento que o poder vem dele, do Senhor. E aí sabe o que acontece? O Naamã fica tão feliz com a sua cura, que diz o texto bíblico que ele pegou um bolo de prata de ouro, uma porção de prata de ouro, e disse para o profeta assim: está aqui, tome, eu fiquei curado, eu quero dar isso aqui para você. E ele vai aprender uma outra lição que nós precisamos aprender, uma lição como igreja para este tempo, meus irmãos. Coisa que nós estamos vendo muito acontecendo por aí. Sabe o que é? Eliseu, então, vendo aquele dinheiro todo, disse assim: de maneira nenhuma eu vou aceitar esse dinheiro, de jeito nenhum eu vou aceitar isso, de jeito nenhum. Sabe por quê? Uma igreja para o nosso tempo precisa aprender, queridos colegas pastores, irmãos, que bênção não se paga, bênção não tem preço, que a bênção de Deus não se barganha com o Senhor, que bênção é dada pela graça de Deus, é de graça que temos, de graça nós recebemos e de graça nós damos. Não adianta fazermos votos: Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para o Senhor. Deus não precisa de absolutamente nada de nós. Deus é Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, tudo, absolutamente tudo é dele. E nós vemos por aí hoje em dia igrejas que não são igrejas para o nosso tempo segundo o propósito de Deus, mas são igrejas que estão falando aquilo que traz comichão e agrada os ouvidos do povo. Venha para cá, entregue todo o dinheiro que você tem, que você vai ganhar muito mais, você vai ficar milionário, você vai ficar rico. E a Bíblia nunca prometeu isso para ninguém. O Senhor nos promete estar conosco todos os dias, é nos abençoar, é nos ajudar, é estar conosco. E ele aprende então naquele momento, Eliseu, que bênção não
se paga. Eliseu não aceitou de jeito nenhum. E uma igreja para este tempo precisa entender isso, que é pela graça de Deus que nós temos o que temos e nós somos o que somos. E aí então é neste momento que ele disse aquilo que eu li para vocês aqui. Eliseu ficou tão feliz, Naamã ficou tão consternado e tão feliz com aquilo, que ele disse assim: olha, já que o Senhor não quer receber uma bênção, já que você não quer receber esta bênção, então você vai me permitir uma coisa. Eu vou levar um pouco desta terra aqui de Israel e vou levar lá para a Síria, porque este servo aqui, Naamã, nunca mais, ele vai adorar outro Deus a não ser o Senhor. Amém. Sabe por que ele quis levar a terra para lá, para a Síria? Porque naquele tempo eles entendiam que Deus era Deus somente daquele lugar. Ele não entendia que Deus, o Deus de Israel, era o Deus de toda a terra. Ele achava que o Deus de Israel era só Deus lá em Israel, mas o Deus de Israel é o Deus de toda a terra, é o nosso Deus, queridos. É Deus que está presente aqui nessa noite na pessoa de Jesus. É o Senhor que está passando aqui nessa noite. Amém. Então Eliseu disse assim: pois não, você pode levar, não tem problema nenhum. E o que impressiona é essa palavra dele, né? Nunca mais eu vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Uma igreja para este tempo, ela tem suas portas abertas para que os feridos, para que os enfermos, para aqueles que estão sofrendo, entrem pelas suas portas, sejam bem recebidos, independentemente da sua aparência, independentemente da sua situação social, independentemente de qualquer coisa, porque entende que todos são especiais para Deus, amados por Deus, para que tenham uma experiência com Deus, uma mudança de vida e possam dizer assim: eu nunca mais serei a mesma pessoa. E eu quero concluir então agora dizendo uma coisa para vocês, queridos, ou dizendo mais uma coisa que já dissemos tanto aqui em nome de Jesus. Aquele significado do mergulho de Naamã é muito interessante. Ele mergulhou nas águas 7 vezes e levantou. Tem um simbolismo muito interessante, parecido com o batismo, não é? E o que representa aquilo para a gente hoje, meus queridos? Pior do que a enfermidade do corpo, pior do que a lepra, pior do que uma doença, é a enfermidade da alma, é a enfermidade do coração. E talvez alguns aqui nesta noite, meninos, meninas, adolescentes, jovens, senhor, senhora, neste tempo aqui, nesta casa de oração, na casa de Deus, tem alguma enfermidade na sua alma, algo que castiga o coração, que entristece, que traz dor, possivelmente algo que tenha acontecido no passado, algo distante disso. Saiba que o Senhor, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, Ele tem poder para lhe curar também nessa noite. Ele tem poder para isso. E naquele momento em que ele tem aquela experiência de levantar-se e ter a cura experimentada ali, naquela experiência profunda com Deus, isso nos remete então para este tempo, aquilo que muitos têm procurado, dizendo assim: eu quero ser abençoado, então eu vou tomar a água que vem lá do Rio Jordão. Pastor, eu quero a água que vem do Rio Jordão para eu ser abençoado. E muita gente paga um dinheirão para tomar água do Rio Jordão, para curar seus problemas, para curar a doença da alma. Muita gente paga um dinheirão para ter um pedacinho de pedra lá na rocha do Rio Jordão, lá da terra de Israel. Meus amados, não há mais necessidade disso, porque após a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, todos nós pertencemos ao Israel de Deus, e onde o povo de Deus está presente, ali está o povo, a nação santa, o povo escolhido, o novo sacerdócio que reina pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Perceberam isso? Não precisa ir para Israel, não precisa tomar água de Israel, não precisa de absolutamente nada disso. O que a gente precisa é se humilhar
ajoelhar diante do Senhor e dizer assim, podemos fazer isso nessa noite. Senhor, eu tenho as minhas enfermidades na alma, Senhor. Eu tenho traumas no meu coração, eu tenho lutas em casa, eu tenho lepra que me machuca a alma. Mas eu me humilho diante do Senhor e eu peço a ajuda do teu filho. Me ajuda, Senhor. Me cura. Me tira dessa situação. E o Senhor, que é misericordioso, assim como fez o milagre na vida de Naamã, há de fazer na minha e na sua também. Amém. Que Deus possa, pois, abençoar poderosamente cada um dos irmãos, esses meninos e meninas, que vocês sejam bênçãos, testemunhas do Senhor, onde vocês estiverem. Que vocês possam dizer para os amiguinhos de vocês: há um Deus lá na igreja que eu sirvo, um Cristo que eu sirvo naquela igreja, Ele dá alegria ao meu coração, apesar de todas as dificuldades que eu tenho. E vocês, queridos jovens, adolescentes, possam dizer isso: a vida é difícil sim, mas o Cristo a quem eu sirvo, Ele me dá força para continuar vivendo. Os irmãos também desta igreja, este é um tempo difícil, meus irmãos, e a tendência é piorar, não se iludam, é piorar. Eu tenho a impressão clara e nítida de que Jesus, se Ele já não está em pé para voltar, Ele começou a faz mal, principalmente agora, depois dessa atitude do Trump de levar a embaixada lá para o centro de Jerusalém. Meus irmãos, Jesus está voltando, e uma igreja para este tempo precisa anunciar isto com muito mais intensidade, e as nossas prioridades precisam estar focadas nisso. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, e nós estivermos na presença dEle, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.